Nós vamos então orar pelo pregador. As crianças estão dispensadas a irem lá para a sua salinha. E vamos chamar então o pregador da palavra nessa noite, que é o irmão Tiago, o presidente da mocidade. E o Senhor também seja glorificado na vida dele, para que possa fluir do seu interior graça para nos atingir também naquele lugar onde estivermos, tá bom? Glorioso Deus, mais uma vez nós apresentamos, Senhor, o irmão Tiago. Vá usando de misericórdia com ele. Nós sabemos, Senhor, que ele irá interpretar a sua palavra e dá-la, Senhor, aos nossos corações. Mas é o Espírito Santo que vai fazer essa comunhão, essa koinonia, essa conexão intrínseca do Senhor conosco. E nós te louvamos e nós te agradecemos por esse instrumento que é ímpar, que quando Deus fala, a terra para e ouve o que vem do trono da graça. E o trono da graça está em ti, Senhor, para nos abençoar nesta noite. Já chega a todos os corações, todos que vieram aqui e que estão ouvindo o Senhor pela menção à distância através das redes sociais, sejam atingidos, porque somos atingidos quando a palavra do Senhor é editada e pregada em nome de Jesus. Abençoe-o nesta noite. Amém, amém e amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. É uma grande alegria estarmos aqui participando e cultuando ao Senhor. Atos capítulo 12, capítulo 20, desculpe. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Hoje é um culto de celebração ao Senhor, culto dirigido pelos jovens, mas você tem a liberdade de adorar ao Senhor, você tem plena liberdade de fazer a sua oração. Aqui é um local onde você pode exercer a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de cultuar mais à vontade ao Senhor. Eu digo que isso é muito importante. Eu morei numa vila acadêmica a partir do ano de 2007, e eu morava com 6 estudantes. E eu não tinha oportunidade de dobrar os meus joelhos e ter a minha privacidade de orar e buscar a Deus. Então, a igreja é o local onde eu chorava, eu me quebrantava, era um local onde eu exercia a minha liberdade de buscar a Deus. Talvez em casa você tenha essa liberdade, mas naquele momento eu não tinha. E quando eu chegava ali, às vezes no círculo de oração, numa terça-feira à noite, eu chorava, me quebrantava, sentia saudade dos meus pais, saudade da comunhão que eu tinha com os irmãos. Não tinha parentes em terceiro grau, nem distantes ali, mas Deus sempre esteve comigo e cuidou de mim nos mínimos detalhes. É tanto que me abençoou com uma linda esposa. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, repitam comigo, partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Repitam comigo, por gentileza, haviam muitas luzes. E estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer desde já ao pastor Marcelo e toda a liderança da igreja pela confiança em estarmos liderando a juventude. É um privilégio servir ao Senhor Jesus Cristo. Pelas nossas forças, racionalmente não conseguiríamos, mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem aumentado a nossa fé. Queremos dizer que os jovens que temos aqui, nós temos contado com eles
e temos dito a eles que não importa se temos 40, 50, 15 ou 20, se tivermos 12, 13, 3, 4, que sejam jovens valorosos, tementes a Deus, firmes e constantes, nós faremos a diferença nessa geração. Nós faremos a diferença onde nós estivermos. E nós seremos a força da igreja. Nós, como jovens, temos força, temos juventude e temos que fazer esse papel, temos que servir ao Senhor. Nesse último mês, há um mês aproximadamente, tivemos o Congresso das Mulheres aqui, a UMEG. Os jovens trabalharam ativamente, ajudaram na cantina, ajudam no audiovisual, ajudam no Ministério de Louvor. Então, os jovens aqui estão empenhados em ajudar e fazer a obra do Senhor. Semana passada teve o trabalho das crianças e esses jovens foram quem participaram ativamente, quem participaram das peças, dos hinos, de toda a estrutura que foi fornecida às crianças. Então, eles ajudam a igreja, eles são parte da igreja. Então, valorize esse jovem, ajude, incentive, traga seu filho à igreja para que ele faça essa igreja crescer. Amém? Meus irmãos, a palavra que Deus tocou no meu coração, não é a primeira vez que vou pregá-la dessa forma. Há um mês, aproximadamente 15 dias, eu estive na cidade de São Miguel do Gostoso, onde meu pai é pastor, e ali eu trouxe uma saudação sobre esta palavra. E nunca havia pregado nessa passagem bíblica, que me chama muita atenção. Desde a minha adolescência, eu ouvia falar sobre Eutico, esse jovem que estava na janela. Talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre Eutico, mas eu quero trazer alguns ensinamentos que Eutico traz para nós, não somente para a juventude, mas traz ensinamento para a igreja, traz edificação. Eu não me encanto com palavras oba-oba, essa palavra que muita gente diz, levanta a mão, fica de pé, faz uma pirueta e roda para trás e roda para frente e não tem efeito nenhum em minha vida. Mas também eu não recrimino se você fizer isso, porque há muitos que outrora estavam nos vícios, na droga, em danceterias, viciados em drogas, na bebida, estavam no mundo totalmente atolados no pecado. E hoje, de uma forma espontânea, eles se alegram e podem aqui correr, se alegrar e dizer: louvado seja Deus, porque eu sou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu corro, por isso eu pulo, por isso eu exalto ao Senhor. Mas nós queremos trazer uma palavra que traga edificação à igreja, que encontre o seu coração sedento, como uma boa semente que cai numa terra úmida, que cai numa terra preparada, arada, para receber a boa palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a primeira coisa que nós percebemos aqui, e a palavra de Deus, ela sempre tem muito a nos ensinar. Se nós fizermos a exegese dessa palavra, nós vamos aprender muita coisa. Olha o que é que diz: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que no primeiro dia da semana, esse relato do Lucas, que era um médico e foi o autor do livro de Atos, não está aí à toa, não está aí de forma aleatória, ela está aí de forma verídica e proposital. É um relato verídico de quem viu esses acontecimentos a olho vivo, a olho nu. Ele participou de muitas dessas coisas. Ele foi partícipe daquilo que aconteceu em muitos desses acontecimentos. Mas Lucas, ele registra no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O presbítero Rodrigo leu uma passagem em Atos também, que mostra que os irmãos, os primeiros cristãos, eles tinham muita comunhão com Deus, eles tinham unidade, eles partiam pão, eles se reuniam para partir o pão, para cear, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Observe bem que o povo de Israel já tinha um dia estabelecido para o Senhor para guardar, que era o sábado. Isso demonstra também confiança em Deus. Eu trabalho 6 dias e descanso um dia. Eu dedico um dia ao Senhor. Isso, irmãos, não é somente descanso.
não é somente eu vou descansar a minha carne, tem um significado espiritual. Descansar em Deus é confiar em Deus, é confiar que eu trabalho, mas é Ele quem me dá o sustento, é confiar em Deus, que eu me esforço, mas é Ele quem me ajudará. A Bíblia diz lá em Provérbios que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então não adianta eu me esforçar, eu trabalhar e dizer eu vou ser o tal, eu vou ser o melhor jogador, eu vou ser o melhor preletor, eu vou ser o melhor cantor, eu vou ser o melhor advogado, se Deus não estiver comigo. E se isso não for para a glória de Deus, tudo isso não passa de uma coroa corruptível, algo que se vai como o vento, como uma folha que seca. Mas quando nós nos preparamos para a batalha, o Senhor peleja por nós. Quando nós, lá em Provérbios também diz que nós preparamos o cavalo para a batalha, mas quem nos dá a vitória é o Senhor. Aleluia. Você pode estar pensando, a minha batalha é muito difícil, eu estou me preparando, mas não sei se vou conseguir. Mas o Senhor está pelejando por você. O Senhor está pelejando por você. Eu me apegava muito nessa palavra quando eu estava estudando para o concurso que fiz. E eu via a concorrência e eu olhava, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu me lembrava desse versículo, pastor Claudeci. O cavalo é preparado para a batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Irmãos, nós podemos pelejar, nós nos esforçamos, mas é do Senhor que vem a vitória. Aleluia. E continuando o raciocínio, no primeiro dia da semana, irmãos, depois que Jesus morreu, esse dia da semana passou a ser o domingo, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Então a igreja, por costume, por essa ação de Cristo, pela ressurreição, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que por causa da ressurreição, o nosso evangelho não é vão. É por causa da ressurreição que nós temos autoridade de pregar que o nosso evangelho é verdadeiro, porque tudo que Cristo diz, Ele cumpriu. A palavra que Ele disse a nós, ela foi cumprida em Cristo. Ele disse que morreria na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E foi isso que aconteceu. E Ele disse lá em 1 Coríntios 15, e olha, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Meus irmãos, os discípulos aqui, eles estabeleceram esse costume. Se você olhar, o mandamento do Senhor é que ceasse. A ceia, ela simboliza a morte de Cristo. Partir o pão, o beber o vinho, simbolizam o sacrifício da cruz por nós. Eu li um certo autor esses dias, que ele diz o seguinte, a ceia, ela relembra o sacrifício de Cristo. É como se em Cristo nós temos o veículo que nos leva à salvação. Mas a ceia é como o ticket. O ticket que eu entro no veículo é o ticket que eu tenho uma comunhão. Você entra no ônibus, você tem que ter a passagem. A ceia, você tomar a ceia do Senhor quer dizer que você tem o ticket, que você tem a comunhão com Cristo, que você zela por buscar a Deus e que você não esqueceu do sacrifício de Cristo. Então, os discípulos aqui, eles estavam reunidos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. O que eu aprendo com isso, irmão? Se você for olhar, no versículo 8, diz assim, havia muitas luzes no cenáculo. Antes de entrar nesse versículo, eu queria só trazer um detalhe para vocês que talvez, para quem lê apressadamente, não se atentou para o que Paulo fez. Os discípulos, eles se reuniam para a comunhão. Observe bem, por exemplo, quando Jesus morreu, os discípulos, mesmo Pedro, que negou o Cristo 3 vezes, Tomé, que estava ali, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar no furo das mãos, na lança que o furou alado, no buraco, na perfuração que perfurou a Cristo. Tomé, ele só acreditou vendo. Mas eles estavam reunidos no cenáculo. Se você lá ler no livro de João, você vai perceber que quando Jesus apareceu a ele de forma já ressurreto, já em perfeito, já não era um corpo corruptível, ele aparece no cenáculo. Era uma sala grande, um local em que eles se reuniam.
o cenáculo também foi o local em que Cristo escolheu para que houvesse a ceia, para que eles partissem o pão. Então, o cenáculo é um local de comunhão com Deus. Foi interessante que Cristo, quando foi dizer a Pedro e aos demais discípulos para eles prepararem o lugar, irmã Giovana, ele disse, vai lá e você vai ver um homem com cântaro. Olha, é loucura. Você nem conhece a pessoa e vai alguém passando na rua com cântaro e você vai dizer, não, esse homem, Jesus Cristo disse que ele teria um lugar para preparar. Ele já teria o lugar para preparar o local em que seria a ceia. É loucura, irmãos. Isso não é lógica, isso é fé. Isso está além da racionalidade. Chegar a alguém que eu não conheço e dizer, é você que tem um local preparado para a ceia? Ele já sabia. Deus já havia falado com ele, porque foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. Por isso o centurião romano, ele disse, não, Senhor, eu não preciso que tu venhas à minha casa, porque apenas uma palavra basta e o meu servo será curado. O centurião, em outras palavras, ele está dizendo, meus amados irmãos e irmãs, ele está dizendo assim, eu sei que tu és o Messias, o prometido, porque és tu que dissesse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi o Senhor que estava lá no início e disse, sejam criados os céus e a terra, e tudo foi criado. Ele quem criou a eternidade, Ele criou o tempo, Ele criou as estações, Ele criou o ar e tudo que vemos. Isso é motivo para glorificarmos o Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui a passeio, irmãos. Não estamos aqui para passar tempo. Estamos aqui para fazermos a diferença nesse tempo. Busque em Deus o seu chamado. Busque em Deus a comunhão. E a comunhão com os irmãos é isso, é partir o pão. É negar-se a mim mesmo e oferecer o que eu tenho ao outro, é compartilhar. Então partir o pão, a ceia também é isso, é partilhar o pão. No cenáculo eles estavam reunidos. Eu frisei bastante essa parte, porque nós vamos chegar no ápice dessa mensagem. Diz assim, no versículo 8, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Primeiro, eu pedi para repetir, que vocês repetissem, havia muitas luzes. Irmãos, luz fala de transparência, luz fala de comunhão, luz fala de alguém que está acordado. Havia muitas luzes no cenáculo. Ninguém se sentiria bem se essa igreja estivesse toda escura. Naquele tempo não havia energia elétrica, então eles acendiam tochas e seguravam tochas com algum combustível que permanecia aceso. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 5, capítulo 14, ele vai realizar a ceia. Certamente na ceia havia luz. Lá em Marcos capítulo 5, também vai dizer que Jesus em certo momento, ele vai dizer que a igreja, os discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E uma luz, ela não pode se esconder debaixo de um alqueire, debaixo de uma prateleira. Você tem que brilhar, as suas atitudes, as suas ações têm que ser transparentes. O que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser lá em casa. O que eu digo aqui, eu tenho que ser lá no trabalho. Se eu digo que eu sou crente aqui, eu tenho que ser íntegro e ser lá na rua também. Eu sou crente lá no trânsito. Ser luz é ser isso, irmãos. Ser um jovem, não, eu sou jovem, eu tenho que me inserir no cenário jovem, eu tenho que falar palavrão, eu tenho que falar a linguagem do jovem, nada disso. Nada disso, você é luz, você é sal, você tem que ser a diferença. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles disseram não, nós não vamos nos prostrar perante Baal, as buzinas podem tocarem, nós não nos importaremos se iremos para a fornalha, eu não nego o meu Deus, eu sei de quem eu sou, eu não sei o que vocês vão fazer comigo, mas eu sei que negar o meu Deus eu não vou negar, não importa se eu estou cativo, não importa se eu sou escravo, não importa se a minha despensa está vazia,
O que importa é que eu não vou negar o meu Deus. O que importa é que eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Aleluia. Então havia muitas luzes no cenáculo. Então, havia muitas luzes, comunhão, despertamento, avivamento. Luz fala disso, fala de transparência, fala de avivamento. Quem brilha, lá em Provérbios diz que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O justo é assim, ele não caminha para trás, ele não caminha, ele não desce a escada da santidade é progredindo, é subindo, é crescendo em espírito e em verdade. Nós não podemos regredir. Não, agora o pastor falou uma coisa que me desagradou. O meu compromisso é com Deus, eu perdoo Ele, Ele vai me perdoar. A Bíblia diz que quando nós formos orar, o Pai Nosso diz isso, se você tiver uma rixa com seu irmão, vai lá e pede perdão para ele, porque senão a tua oração não é recebida. Vai lá e pede perdão a ele, depois a tua oração é perseguida. É uma ação dupla. A minha oração, a minha comunhão, ela não vai ser recebida, porque se Cristo, que é perfeito, me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Irmãos, repetindo, cenáculo é local de comunhão, a igreja é local de comunhão. E a igreja que eu estou falando, não é só esse cenáculo aqui, não são só essas paredes. Cenáculo quer dizer comunhão, igreja quer dizer comunhão. A igreja que caminha junto. Está faltando uma cesta básica, nós vamos ajudar o irmão. Está faltando isso, nós vamos ajudar o irmão. Ah, o irmão está procurando emprego, eu vou ajudar o irmão. Nós vamos ser uma igreja que ajuda todos os membros. Você já viu alguém ir na academia e malhar só uma perna? Alguém já ficou com a perna quebrada e depois quando tirou o gesso, viu que a perna ficou fina? Por quê? Porque você não está utilizando o músculo. Quando você utiliza o músculo cresce. Ele se mantém forte. Se você não utiliza, ele fica fraco. Da igreja é da mesma forma. Se nós não cuidarmos dos nossos membros, cada um com sua função, a igreja enfraquece. Ela fica capenga. Ela não anda direito. Mas havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Para o versículo 9, aí nós vamos entrar no cerne da questão. Diz assim: e estando um certo jovem por nome Eutico. Olha, irmãos, a igreja, a Bíblia, quando ela quis identificar alguém, ela identificou. Quando ela quis usar anônimos, ela usou. A palavra de Deus, ela mostra que Deus usou muitos anônimos. Por exemplo, o menino que levou pães e peixes para Cristo, ninguém sabe o nome, mas a Bíblia vai dizer que ele foi um menino abençoado. Ele levou os pães e peixes e através da ação dele, o milagre aconteceu. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Ele faz o que ele quer. Então, o menino, ele pega os pães e peixes e leva para Jesus. Aquela egípcia, aquela menina que era escrava na casa de Naamã, também não foi identificada, só disse que era uma escrava. E ela poderia murmurar para Deus e dizer: mas eu não sou ninguém aqui, que ele morra. Alguém poderia dizer assim: o meu chefe, eu não quero nem saber. Mas Deus, ela sabia o Deus que ela servia, mesmo sendo escrava, estando naquela terra distante, ela amava o seu senhor e a sua senhora, e ela disse: ah, se ele estivesse diante do homem de Deus, ah, se ele estivesse diante do profeta de Deus. Aleluia, irmãos, temos que ter referências, temos que ter homens de Deus, temos que ter origem, a origem na palavra, a origem no evangelho, a origem na mente de Cristo. O meu padrão é Cristo, o meu padrão é Cristo. E Cristo amou o pecador, e Cristo amou o mais vil pecador.
Lá em Isaías capítulo 53 vai dizer que como cordeiro ele foi a matadouro. Ele não reclamou, ele não murmurou. Pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Não nos enganemos com essas pregações que só dizem que nós temos que ser ricos, que nós temos que ser prósperos. Que conversa é essa? O evangelho verdadeiro. Jesus entrou em Jerusalém num jumento emprestado. Se ele quisesse vir a esse reino com ouro e glória, ele teria vindo. Mas a sua glória não estava em coisas corruptíveis. A sua glória está em coisas incorruptíveis. Ele entrou num jumento emprestado em Jerusalém. Nasceu numa manjedoura. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, mas você tem que reconhecer que Deus é acima de todas as coisas e que o seu coração não pode estar nas riquezas. O jovem rico não foi salvo porque ele não quis abandonar a sua riqueza para seguir a Deus. Pedro estava a lavar as redes, estava a cuidar ali dos peixes. Jesus disse: agora você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Aleluia. E a Bíblia diz que eles largaram as redes, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Irmãos, quem tem coragem de fazer isso, somente se Deus tocar no nosso coração. E é esse chamado que Cristo está nos chamando. A, se possível, se Ele puder e se Ele quiser, Ele quer te chamar a um chamado específico. Que eu esteja preparado para isso, se Ele me chamar. Mas Cristo nos chamou a renunciar ao nosso eu, a renunciar essa glória que está aí, essa glória que nos oferecem, passageira. A juventude quer viver de festa em festa. Hoje teve uma festa, quando é que vai ter a próxima? E tem um autor chamado Brennan Manning, que escreve um livro chamado Evangelho Maltrapilho. Ele é um ex-padre americano. Brennan Manning, ele é um ex-padre americano e fala muito sobre graça. E ele tem um livro que ele diz que a nossa felicidade, a nossa busca são por 3 coisas: segurança, prazer e poder. Tudo se resume a isso. E nós ficamos buscando segurança, prazer e poder e nos conformamos com uma busca como se fosse de felicidade numa montanha russa. Hoje estamos estressados, estamos assim e temos picos de alegria de forma específica e pontual. Mas Cristo nos chama à renúncia. Ele tem um livro chamado Convite à Loucura. E realmente o que ele fala é uma loucura mesmo. O chamado de Cristo é uma loucura. Quem deixaria todos os seus bens e seguiria a Cristo? Quem negaria o seu próprio eu para dizer eu sirvo a Cristo? Quem deixaria, como Daniel e aqueles 3 jovens, de comer de todos os manjares do rei para comer legumes e verduras? O eunuco disse: não, vocês vão ficar pálidos, vão ficar enfraquecidos. Mas Daniel disse: não, faça o teste. E depois de alguns dias, eles eram os mais formosos, eles eram os mais saudáveis, porque a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa graça não está nas coisas daqui. O mundo quer dizer para mim que para eu beber, para eu ser feliz, eu tenho que beber cerveja, eu tenho que beber álcool, eu tenho que fumar maconha, eu tenho que usar drogas. Mas Cristo está dizendo: venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo está me chamando: olha, aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Esse é o chamado de Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lá em Mateus capítulo 6, ele diz: olha, por que vocês estão se preocupando com o amanhã? Vivam hoje, cada dia tem o seu mal. Então, ele diz: os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas nem por isso lhes falta o alimento. Os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu de tal forma. Então ele diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Por muitas vezes eu quis desistir de pregar a palavra de Deus. Por muitas vezes, pastor Claudeci, eu preferi jogar bola do que ir para a igreja. Mas sempre que eu perdia o jogo, ou que eu fazia alguma coisa, o Espírito Santo estava tocando no meu coração. O teu lugar não é aí, o teu chamado maior é lá. O teu chamado é lá na igreja. Quantas vezes meu pai olhou para mim e não disse uma palavra? Ele somente foi para a igreja. Eu morava do lado da igreja. Eu morava como zelador aqui. Eu morava do lado da igreja. E o pastor, o meu pai, ele olhava para mim que já tinha uma liderança, já liderava jovens, já regia o conjunto, já cantava, já pregava com 13, 14 anos. E o meu pai não dizia nada. E aí, irmãos, o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração, uma luta entre o bem e o mal, uma guerra espiritual, dizendo: Tiago, fica aí, você é um perdedor, você é um derrotado, fica aí na tua cama. E o Espírito Santo, me lembrando das palavras a Paulo, dizia: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Rabachori cantarabassuri. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando eu fui para a igreja, o Senhor me renovou, o Senhor renovou as minhas forças e me deu forças para caminhar, como Elias teve a providência de Deus, quando ele disse e fugiu de Jezabel, e depois disse: eu não quero saber disso, eu vou me esconder na caverna. E disse para o Senhor: acabou aqui, Senhor, tira a minha vida, me leva daqui. Mas Elias teve a providência de Deus, teve pão quentinho do céu e água fresca. O anjo desceu e deu a providência. De onde veio o pão? Não tinha garçom, não tinha restaurante, não tinha iFood, não tinha Uber Eats, mas tinha o anjo e a providência de Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, dobra o teu joelho, ora, jejua e diz: o Senhor vai resolver, o Senhor vai providenciar. A coisa está difícil, a coisa está impossível, mas eu creio que Deus não mudou, Ele é eternamente. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ninguém é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz: em meu nome vocês pegarão em serpente, beberão algo mortífero e não lhes fará mal algum. Aleluia. Mas, voltando, Eutico, o nome de Eutico quer dizer próspero, feliz. Mas o final de Eutico não parecia que ia ser feliz. Ele estava numa janela. A primeira coisa que me passa a mensagem é que janela, pastor, não é lugar de moradia. Janela não é lugar de moradia. Havia o cenáculo, havia janela e havia o mundo lá fora. Ninguém mora em janela. Nós não moramos em janelas, nós moramos em cômodos, nós habitamos em lugares. A janela é feita para ver o que está fora, para ventilar a casa e para alguém ver de fora o que está dentro. Mas Eutico estava sentado numa janela. Janela me fala de indecisão. Ele estava num local de transição. Isso me lembra também uma passagem, se possível coloca aí no telão, 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Não podemos cochear em dois pensamentos. Deus é Deus e nós temos que escolher Deus. Deus nos chamou a não ficarmos indecisos. Outra passagem que fala de indecisão, e Deus não se agrada de indecisão, Deus não se agrada de dúvida. Lá em Tiago vai dizer que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem, não tem firmeza, é algo inconstante. Temos que ser firmes. Jesus disse: olha, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Isso fala de integridade, isso fala de decisão. A nossa busca a Deus é racional, então nós não podemos cochear em dois pensamentos. Uma hora eu estou lá, uma hora eu estou cá, uma hora eu estou lá, uma hora eu estou cá. Lá no Nordeste diz que é o crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no mundo. Não,
Não podemos ser o crente Raimundo. Nós temos que ser crentes de verdade. E Eutico talvez fosse aquele menino que desde cedo o pastor foi levado à igreja, mas não tomou uma decisão para Cristo. Estava ali porque o pai levou, a mãe levou, mas ele ainda não tinha tomado uma decisão para Cristo. Eutico talvez fosse aquele adolescente que está na igreja, gosta de cantar, gosta de ver o irmão pregar, gosta de ver o pastor ensinar, até gosta de vir na escola dominical, mas ele olha para as coisas do mundo e fica dizendo, como é bom, eu gosto de ver isso, eu gosto dessas coisas, e fica naquela, não vai e não vem. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o Senhor, 3 e 14, vai dizer, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, o seguinte, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Seguindo, assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Irmãos, o Senhor claramente em sua palavra está dizendo, Ele não gosta da indecisão, Ele gosta de integridade, nós temos que ser íntegros. Não adianta eu dizer que eu louvo a Deus aqui na igreja, o Senhor é Deus, e eu louvo a Deus, e eu louvo ao mundo também. A Bíblia diz lá em Tiago que nós não podemos servir a dois senhores. De uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Certa vez eu era estudante ainda, e um colega de faculdade me viu cantar e disse, ei, eu já toquei em uma banda, eu toco guitarra, vamos tocar nos barzinhos aí, vamos ganhar um dinheirinho extra. Eu disse, não, meu filho, eu não canto. A não ser para Deus, eu não canto para mais ninguém. Eu só louvo a Deus. A minha boca foi feita para louvar a Deus. Então eu não posso louvar a outros senão a Deus. O mundo vai lhe oferecer muitas coisas, muitas bandejas. Esaú, por exemplo, ele perdeu o seu direito de herança, o seu direito à bênção de Deus, o direito da primogenitura, pela lei, pela tradição judaica, ele seria aquele que receberia a bênção de Deus, do seu pai Jacó. Mas Esaú, um caçador, um homem forte, ele disse, eu estou com muita fome. E Jacó preparou um prato de lentilhas, pediu para sua mãe preparar e ofereceu o prato ao seu irmão Esaú. E Jacó tomou o lugar de Esaú. Foi ao seu pai Isaque e fingiu ser Esaú e recebeu a bênção de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós não podemos nos entregar a pratos de lentilhas, a prazeres passageiros. Nós não podemos ficar na janela, olhando para as coisas de Deus, para as bênçãos de Deus, e olhando para as coisas do mundo. Não caia nos pratos de lentilhas. O Sérgio Lopes, ele tem uma canção muito interessante, que ele diz, meu Deus, não vou trocar o teu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Não posso recusar o teu amor. Contigo serei sempre vencedor. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. Então, Eutico está na janela, olhando para as lentilhas do mundo, e talvez se deliciando ali com os olhos, olhando talvez para o monte, para o cais, para o porto e tudo que tem lá a oferecer, mas ele também não sai das coisas espirituais, ele ainda se sente apegado às coisas espirituais, tem algo ali que ainda mexe com ele, então ele decide ficar na janela. Só que Paulo estava muito empolgado, pastor Claudeci. Era como se o pastor Marcelo aqui
liderasse a nossa igreja, sei lá, 10, 15 anos, 3 anos, e estivesse se despedindo da igreja. Paulo estava se despedindo da igreja, ele estava caminhando para uma partida. Atos, olha, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia que eu acho. O capítulo 20 de Atos, eu aconselho você a ler de forma reiterada, repetida, é um capítulo muito lindo. Se você ler lá no final, Paulo vai dizer, eu não sei o que o Espírito, eu não sei o que me espera de cidade em cidade, a não ser o que o Espírito me revela, que me esperam prisões e tribulações, mas eu não deixarei de ir, eu cumprirei o chamado do Senhor. Tem gente que só quer pregar em igreja grande, pastor. Tem gente que só quer pregar na DAC, só quer pregar aqui, que agora tem telão, tem Wi-Fi, tem internet, tem tudo, vai ser divulgado, vai ser o nome bonito, mas não quer pregar lá no Águas Lindas, não quer pregar lá na roça, não quer pregar no Pocinho de Jacó, na consagração que tem 3, 4. Irmãos, eu não estou aqui para ser pregador famoso, não. Eu estou aqui com compromisso com o Evangelho. E Paulo, ele não se importava de pregar para 2 nem 3, porque Jesus era o espelho dele. Jesus foi falar sozinho com Nicodemos. Jesus foi falar sozinho com a mulher samaritana de meio-dia em ponto. O sol, como diz lá no Nordeste, de rachar a cabeça. Mas ele estava lá e os discípulos disseram, Senhor, tu não estás com fome? Ele diz, a minha fome, eu tenho fome, é de cumprir a vontade do meu Pai. A minha fome e a minha sede é de fazer a vontade do Pai. Esse é o meu alimento. Amém? Glória a Deus. Então, Eutico, ele estava na janela, caiu do 3º andar. Por quê? Porque Paulo, ele não estava não pouco empolgado, ele se estendeu, começou a pregar no início da noite, foi até a meia-noite. Discurso longo. Mas olha o que me chama a atenção. Só Eutico caiu. Porque Eutico estava na janela. Por isso que eu pedi para vocês repetirem, no versículo 8 diz, haviam muitas luzes no cenáculo. Ou seja, quem estava com a luz acesa, ó, não estava dormindo não. Quem estava com a luz acesa estava acordado. Não estava em sono espiritual, não estava dormindo. Quem estava com a luz acesa e junto, aquecido, estava fervoroso e avivado, dizendo, essa palavra é de Deus, essa palavra de Deus, eu não vou faltar escola dominical, eu não vou faltar culto de doutrina, eu vou buscar a Deus, todo dia eu vou orar, todo dia eu vou buscar, porque a minha luz está acesa, eu não estou na janela, eu não estou na janela, eu estou dentro do cenáculo, eu estou no lugar em que Cristo ceou, eu estou no lugar de comunhão, eu estou no lugar em que Cristo ceou e partiu o pão. Se você ler outras passagens, depois tira, só por curiosidade, coloca assim, cenáculo, Bíblia, aí você vai achar as passagens bíblicas que falam do cenáculo. No cenáculo os discípulos dormiam juntos, Mateus, Lucas, todos os discípulos ali, João, Pedro, Tiago, eles se aquentavam, dormiam, eles se reuniam para se alimentar, para cear, eles se reuniam para fazer orações e comunhão. Então, no lado de dentro é o lugar de comunhão. E Eutico estava na janela. Continuando, só para encerrar agora, já estou finalizando. No versículo 9 diz, no final, tomado de um sono profundo lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui começa a acontecer o milagre. Porque aquele jovem caiu no profundo sono, depois do longo discurso de Paulo. Porque, irmãos, quem é espiritual não se cansa das coisas espirituais. Quem busca as coisas espirituais se alimenta mais. Quando a nossa carne, quando nós alimentamos a nossa carne, eu só quero comer, beber. Eu não ligo para essas coisas de leitura bíblica, não. E esses dias a gente falou com os jovens aqui sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Uma coisa bem interessante, a gente fez uma roda aqui e eles gostaram bastante, tivemos 3 encontros. E eles participaram, interagiram. O mindset fixo é como se eu dissesse, olha, eu não sei cantar, eu nunca vou cantar. Mas o mindset de crescimento, ele diz, eu não sei cantar, mas eu vou aprender. O mindset de crescimento é assim, eu não sei falar em público, mas eu vou aprender. É um mindset de crescimento. Cristo, ele nos chama para crescer.
crescer no evangelho, crescer na graça e no conhecimento. Se você observar a vida de Pedro, ele era muito durão, muito turrão, mas depois Pedro vai se tornar tão eloquente que ele prega para uma multidão e mais de milhares de pessoas aceitaram a Cristo. No dia de Pentecostes foi Pedro quem pregou, um homem muito provavelmente sem estudos, sem eloquência, porque lá em 1 Coríntios diz que Cristo, ele nos chamou pela loucura da pregação do evangelho. Ele aniquilou a sabedoria dos sábios. Ele aniquilou a sabedoria dos inteligentes. Ele confunde as coisas que são altas e preciosas para esse mundo e usa aquilo que parece loucura. Aleluia. Então, Paulo, ele quando estava pregando, ele viu esse jovem cair. Alguém deve ter dito, Paulo, um jovem caiu ali, ou ele mesmo percebeu. E disseram, o jovem está morto. Lucas registra, e foi levantado morto. Não diz quem levantou, mas levantaram ele morto. Eu me lembro de algumas passagens bíblicas. Eliseu, por exemplo, quando o filho daquela viúva morre, Eliseu se deita sobre ele, faz uma oração e o menino ressuscita. Elias também faz a mesma coisa, se deita sobre o menino e o menino ressuscita, já morto. Aqui, Paulo também faz a mesma coisa, se deita sobre ele, se aconchega sobre ele. E eu quero destacar 3 verbos aqui, que não estão aqui à toa. E é uma postura que a igreja deve tomar. Olha só, Paulo, porém, descendo, primeiro, ele desceu. Depois, inclinou-se sobre ele. E depois, abraçou. Disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Marcelo, pastor Neves? Que essa é a postura que a igreja deve ter. É a postura que Paulo teve. É uma postura de não seguir à risca a liturgia. Ah, não, eu tenho que acabar o culto para depois eu orar por ele. Não. Paulo estava pregando a mensagem, ele estava muito empolgado, mas ele interrompeu para algo importante, que era salvar a vida. Construir templo é importante? É. Meu pai também construiu um templo muito bonito lá em São Miguel do Gostoso. Eu acho que é o prédio mais bonito da cidade. Muito bom. Tem 7 congregações na cidade, fora o templo sede. E ele não se cansa de construir. Eu digo, pai, o senhor está, além de pastor, é um mestre de obras. Que já são 7 igrejas. Mas a igreja tem que crescer. A igreja de verdade são vocês. A liturgia é importante, mas o mais importante é a vida. Disse Jesus, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A identidade de Cristo, a nossa verdadeira identidade, não é o templo mais bonito da cidade, não é o paletó bonito que eu uso ou que você usa, não é a roupa de marca que você usa, ou a sua carteira de identidade que diz que você é membro da Assembleia de Deus. A verdadeira identidade cristã é o amor ao próximo. Se a igreja não tiver isso, ela morre. Se a igreja não tiver isso, ela não é avivada. Se a igreja não tiver amor ao próximo, ela não evangeliza, ela não contribui. Se a igreja não estiver amando ao próximo, se ela não amar ao próximo como Cristo nos amou, ela não evangeliza, ela não contribui, ela não doa, ela não ora, ela não tem avivamento. Mas a igreja de Coríntio, a igreja de Atos, a igreja que cresceu, a igreja que é o nosso exemplo, a igreja que é a mente de Cristo, é uma igreja avivada, é uma igreja que ama ao próximo. Por isso Paulo, ele interrompe a sua fala, desce, inclina-se e abraça. Desceu até onde o menino estava, inclinou-se e abraçou. Muitas vezes a igreja tem que descer, tem que orar, tem que buscar. A igreja tem que se inclinar para ajudar ao próximo. Tem que falar, não adianta só eu orar, o irmãozinho está passando a necessidade e o irmão chega, não, meu irmão, hoje não dá não. A igreja tem que ajudar. Não adianta construir o templo de Salomão se não tiver obras de Cristo. Não adianta. Tem que amar ao próximo. E aqueles que vierem aqui têm que se sentirem amados. A igreja tem que ser o diferencial. E a igreja, ela é
transitória. Eu digo transitória, ela não é fixa aqui. A igreja é onde você estiver. É lá no trabalho, você representa a igreja. Você é um embaixador de Cristo. Onde você vai, você é a igreja. Você é corpo de Cristo. Então você tem que amar o seu amigo lá no trabalho. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que amar o seu parente. Você tem que amar o coleguinha que até não gosta de você. Porque Cristo está em você. Amém? E para finalizar, quando eu lembro dessas palavras, que para mim demonstra a postura da igreja, também me remete à parábola do bom samaritano. 2 homens de Deus, que teoricamente seriam para ser homens de Deus, um levita e um sacerdote, passaram de largo. Vocês conhecem a parábola do samaritano? Não tem motivo de eu repetir aqui. Mas quem tinha obrigação de acudir aquele homem que estava espancado e sofreu um roubo, eram os homens que representavam Deus, o sacerdote e o levita. Mas a Bíblia vai dizer que eles passaram de largo. Jesus está explicando a parábola do bom samaritano para dizer quem é o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? O meu próximo pode ser qualquer um. O bom samaritano, ele pela lógica seria o que passaria de largo, talvez acabasse até de matar. Porque eles tinham uma rixa cultural, uma rixa histórica. Tem cidade, irmãos, capitais, que você não pode usar uma camisa de time, que você pode ser afrontado, até violentado pela torcida adversária. Eu vou comparar a esse dilema aí, samaritanos e judeus era quase dessa forma. Não podia se ver, não podia se falar. Por isso a samaritana disse: tu sendo homem, Jesus, fala comigo, eu sou samaritana. Por isso que ela se espantou, mas Jesus era diferente. Jesus era o Senhor dos senhores. Então, irmãos, a igreja, ela tem que fazer a diferença como o bom samaritano. O bom samaritano, ele pegou, se você ler lá na passagem do bom samaritano, vai dizer que ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo, levou para uma hospedaria, cuidou das suas feridas e ainda pagou a hospedagem. É alguém que cuida, é alguém que se inclina, é alguém que tem amor ao próximo. Então, irmãos, para finalizar, subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Paulo, apesar de proceder esse milagre pela vida dele, ele tinha uma missão. A missão maior dele não terminou. Ele voltou e pregou a mensagem que ele não havia terminado. Terminou a mensagem até a alvorada. Porque quando nós estamos avivados, quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos pressa de sair da presença de Deus. Hoje o mundo paga pela sua atenção. No Instagram tem o tráfego pago. Você paga para alguém lhe seguir, para alguém lhe visualizar e lhe seguir. Isso os comerciantes usam muito, as lojas usam muito isso. Tráfego pago. Eles aumentam a visibilidade para que você veja. Uma propaganda no horário nobre, de 8 horas da noite, qualquer jornal aí, horário de jornal, vai ser uma fortuna para colocar uma propaganda lá. Só grandes empresas conseguem, porque elas querem sua atenção. Porque com sua atenção você vai comprar, você vai consumir. Mas Cristo, Ele não tem isso, Ele não paga nada, porque o preço que Ele pagou foi muito maior. Então, Ele que merece toda a nossa atenção. O mundo está carentão, buscando atenção. Tem gente que faz de tudo, faz dancinha no TikTok, fica semi-nu para chamar atenção, para ter mais curtidas. Irmãos, não se contamine com isso. Cristo nos deu o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ser íntegros. Não se corrompa com essas coisas. Não se prostitua com essas coisas. E para finalizar, levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Creio que Deus falou ao meu coração, porque nós não estamos aqui como meros intérpretes. Nós estamos aqui porque essa palavra primeiro tocou em nós, tocou no nosso coração. Nós estamos aqui como profeta de Deus, como alguém que tem compromisso com Deus. E esses que estão aqui estão com compromisso com Deus, de falar a verdade e viver a verdade. A nossa maior pregação é a nossa vida.
Não adianta você vir aqui interpretar o papel e não viver em integridade. Nós temos que viver a verdade. Por isso o ensinamento de Eutico é isso. Não adianta eu ser morno. Não adianta eu ficar no meio do caminho nem em cima do muro. Eu tenho que ser fiel a Deus, íntegro. Amém.